problema é que, às vezes, você ia pra um puta de um jogo merda, Bangu e Madureira, lá no estádio do Bangu. E você Longe pra caralho. Longe pra caralho, um calor de 50 graus na sombra. E você levava aquele tijolão de celular, que daquela época era o que você falava com a rádio. Porra, você imagina, estagiário, eu ia tudo empenhado, né? Porra, eu estudava o Madureira, caralho. Eu ia com aquela porra lá, e aí o cara me botava pra falar no ar uma vez, num período de 5 horas, que era de eu ir pra lá, voltar pra rádio. Antônio Pedro, como é que está aí no estádio Madureira? Aqui o Madureira está ganhando por 1-0 no oferecimento de tubos e conexões Tigre. Aí o cara, valeu, obrigado. Eu falava, é isso? Eu vim pra cá, fiquei 5 horas pra falar uma vez. Eu ficava meio frustrado. Mas ainda assim eu me sentia, porra, estagiário, membro da equipe de esporte da Rádio Globo. Foi muito maneiro. E foi na Rádio Globo que eu tive o meu primeiro contato com a internet de uma maneira completamente... Ao acaso? Ao acaso. Naquela época, os jornalistas da Rádio Globo, os roteiristas dos programas ainda usavam máquina de escrever, datilografia. Então, assim, os caras ficavam aquele barulho de redação e tinha um computador parado num canto da Rádio Globo e ninguém usava. Era um computador e parado. Ninguém sabia nem ligar. Entendi. Na época que o computador era o computador. foda. O computador era tipo, sei lá, era como se você botasse uma máquina de Nespresso numa jaula dos macacos do zoológico. Assim, ninguém entende o que é aquilo. E ficava ali parado no canto. E aí eu conheci um maluco da informática da Rádio Globo que falou pra mim, isso aqui é um computador, isso aqui vai ajudar vocês pra caramba. Eu falei, tá, mas como é que usa isso aqui? Ele, isso aqui você liga aqui e tal. E era um computador ainda naquela época tipo Matrix, né? Que era aquela tela preta que as letrinhas verdes que apareciam, DOS. Ele falou assim, aqui você consegue ver em tempo real os resultados dos jogos no mundo inteiro. Caralho. Eu falei, maneiro, né? Já vi aquela coisa. Porque antes de eu trabalhar na Rádio Globo, o Igor deve se ligar nisso, porque assim, quando a gente ouvia jogo na Rádio Globo, o cara tava narrando Flamengo e Vasco. E ele falava assim, vamos ao Centro Eletrônico de Informações com fulano de tal que vai dizer quanto é que tá o jogo do Remo e Paysandu lá no Pará. E aí quando eu via aquilo, eu imaginava que o Centro Eletrônico de Informações da Rádio Globo, eu imaginava que era uma puta de uma sala, tipo daquelas da CIA, da Power Rangers. Com computador, luzinha piscando, fios e o caralho. E o Centro Eletrônico de Informações era um senhorzinho pretinho, que usava um terninho empuído, chamado Pato Preto, era o apelido dele na rádio. Ele usava uma agenda velha de telefone que ele ligava para as federações e perguntava quanto é que tá o jogo do Remo. Aí o cara falava assim, tá 1-0 Remo. Ele falava assim, aí o Centro de Informações era ele. Ele passava um papelzinho pro cara, e o cara falava assim, tá 1-0, Centro Eletrônico de Informações. Nada de eletrônico. Nada de eletrônico. E as informações às vezes vinham erradas, porque o cara lá da federação mandava um moleque ver quanto é que tava o jogo no estádio. Era uma loucura. E aí, quando eu descobri esse computador na Rádio Globo, eu falei assim, agora eu vou crescer aqui dentro dessa porra. Que eu virei o estagiário louco. Que sabe mexer no PC? Que sabe mexer no PC. Então eu pegava os resultados ao vivo de Real Madrid e Barcelona. E os caras, como é que você descobriu essa porra aqui de Real Madrid e Barcelona? Eu falava, no computador ali tem, ó. Tá aqui Steaua de Bucareste, tanto e sei lá quanto. Eu comecei a ver uns resultados, os caras, caralho, esse moleque aí. Man. E aí eu comecei a imprimir roteiro, em vez de ser na máquina de datilografia, eu comecei a imprimir roteiro no computador. Depois eu comecei a trocar a fonte do roteiro, botava um Times New Roman, sei lá o quê. Os caras começaram a não gostar. Porque os caras falaram assim, isso aí tá atrapalhando o nosso esquema aqui. Os outros caras. Os outros caras que não sabiam mexer em roteiro. Tipo, o José Carlos Araújo recebia um roteiro impresso bonitinho. Ele falava assim, isso aqui tu mandou fazer isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é no computador. E os caras que faziam o roteiro na máquina de datilografia não gostavam. E aí puxaram o meu tapete na Rádio Globo, me tiraram da parte de esportes e me botaram na parte policial. E aí era punk rock, porque aí eu tinha que ver cadáver em vez de ver trio de arbitragem, eu via cadáver em mala de sei lá onde. E aí, teve tiroteio sei lá onde. Puta, lá vou eu pra tiroteio. Lá vai eu pra tiroteio. Fui pra tiroteio uma vez, 2 vezes. Eu falei assim, não, acho que deu, né? Aí eu abandonei o estágio. Abandonei. Eu nem peguei minha carteira de trabalho. Deixei lá no RH. Foda-se. E
E aí comecei a fazer outras coisas, mas sempre tive esse interesse pela internet, de ver como é que as coisas... Você viu como era poderoso ali, né? Aquele seu Eu ambiente. vi que aquilo era o futuro. O meu grande sonho era ser colunista de jornal. Eu queria ser uma espécie de Tuti Vasquez, ter um espaço de um Milor Fernandes. Isso é de opinião? Seria uma coluna de opinião? Sim, uma coluna de opinião, mas assim, com piadas rápidas, sabe? Entendi. Eu gostava daquela coisa do Tuti Vasquez, do Quem Luiz são Fernando esses caras? Eu Veríssimo. confesso que eu não conheço. O Tuti Vasquez é um jornalista, é um colunista que fazia umas colunas de humor antigamente no Jornal do Brasil. Milor Fernandes e Luiz Fernando Veríssimo são duas das maiores cabeças. Esse segundo nome eu já ouvi falar bastante. Porra, você precisa ir atrás e ler Luiz Fernando Veríssimo. Demorou. É um dos maiores escritores da história. Pode crer. E eu queria muito fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam nos jornais. O Luiz Fernando Veríssimo tem coluna até hoje. E o Milor foi um dos caras que fez o Pasquim, sabe? Enfim, a gente podia fazer um outro programa só para falar sobre Milor Fernandes e outro só para falar de Luiz Fernando Veríssimo. Mas eu queria muito fazer algo que chegasse aos pés do que esses caras faziam. E para você ter uma coluna de jornal naquela época, você tinha que ou ser muito famoso ou conhecer alguém, ter um pistolão que te entregasse. Porque imagina, não tinha internet. Então, para você falar para o grande público, ou você estava na Globo, ou você estava escrevendo para o Globo, para o Jornal do Brasil e etc. E aí, quando a internet surgiu, eu falei assim, porra, eu quero fazer em algum lugar aqui. Eu descobri a ferramenta do blog. E aí, no blog, eu fiz o Kibiloco, que era uma coisa que se baseava em fazer justamente isso. Que eram potocas, eram piadas, eram fotomontagens e etc. E aí, o Kibiloco viralizou de uma forma absurda. Você queria fazer justamente o conteúdo que tava mais em alta naquela época, né? Porque eu lembro que, tipo, os memes meio que começaram a surgir lá, né? Essas coisas. O meme, na verdade, surgiu ali no início dos anos 2000, né? Mas surgiram sem esse nome. Eles ganharam esse nome de meme anos depois. Mas, porra, se eu te contar... Se você lembrar de memes... Antes do meme ter esse nome de meme, o Kibiloco fazia isso. O Kibiloco, o Euem, que era o site do Nelito Fernandes, que hoje faz o Sensacionalista, também fazia isso naquela época. Então, teve desde a mulher do sanduíche Ishi, o William Bonner imitando Clodovil. Vários. O cara que vai mexer num negócio de choque e toma choque. O Jeremias, o BBB Bizarro, que eram as comparações dos rostos dos participantes do Big Brother. Então, isso tudo rolou no Kibiloco durante muitos anos. E chegou uma época que o Kibiloco tinha mais acesso que a Globo.com. Mas é porque a Globo.com estava começando e o Kibiloco já era um blog muito conhecido. Então, teve esse momento. E aí, depois, né, quando o Facebook apareceu, do jeito que apareceu, o Facebook meio que matou todos os blogs. Não fazia mais sentido você ter um lugar onde você via as montagens daquele blog, quando você tinha uma rede social que pegava as montagens de todos os blogs e catalogava ali para você. Então o Facebook meio que matou o blog, mas aí o Kibiloco já tinha servido ao propósito dele, pelo menos para mim, né? Que foi me estabelecer na internet, e ele serviu como a grande plataforma de lançamento do Porta dos Fundos. Porque quando o Porta surgiu, o Kibiloco era responsável por 80% da audiência do Porta. Foda. Então, um vídeo que a gente lançava no Porta, quando ele estava no Kibiloco, ele já estreava com muitos milhares de views. E aí ajudou muito, foi uma alavanca muito importante para o Porta. Foi tu que é o cara que tava junto lá para inventar o Porta dos Fundos? Sim, absolutamente. Foi uma sacada muito foda essa do Porta dos Fundos. Foi um timing muito bom trazer esse tipo de conteúdo na hora que o YouTube tava precisando de um conteúdo mais bem produzido, na hora que a internet tava querendo começar a falar, não é só a TV que pode produzir umas paradas tipo TV, nós podemos também. E você meio que você junto com o Porta foi o catalisador disso, de certa forma. Na verdade, o Porta começou a surgir quando eu me encontrei com o Ian. O Ian, que tá comigo no Porta até hoje e era o diretor do Anões em Chamas. E eu era roteirista. Então, nessa época, sou roteirista do Porta até hoje, o Ian também é roteirista e diretor. E eu assistia aos vídeos do Anões em Chamas e eu falava, cara, esses vídeos são muito legais, são muito maneiros, muito bem dirigidos.
e tinha um apuro de produção, tinha um apuro de direção, um capricho, as imagens eram muito boas, e eu falava, putz, isso aqui é muito foda. Isso que esse cara bota no ar é um negócio que eu podia estar vendo na Globo, no cinema, ou no Saturday Night Live da vida. Era muito bem feito. Ainda amarrava em Anões em Chamas. Era muito bom. Foi no Anões em Chamas que tem o MC Niga, não é? Eu não sei, eu confesso Que que é eu não sei. É o Gustavo. Pode ser. E aí ele tá cantando o funk das antigas. Aí ele faz o MC Niga, assim. Ah, pode ser. O Gustavo também tava no Anões desde sempre. E aí eu marquei um almoço com o Ian. E eu falei assim, Ian, eu tenho roteiros, eu tenho vontade de... Eu não queria atuar. Eu nunca quis atuar. Eu queria escrever. Eu falei assim, eu tenho uns roteiros aqui e eu queria que você dirigisse esses roteiros e a gente publica esses vídeos no Kibiloco. O que você acha? Ele falou assim, topo, vamos fazer já. E só que, porra, aquela coisa do carioca, entre topo e vamos fazer já, tem ali um tempo. E, porra, a gente não tinha grana, né? A gente não tinha dinheiro pra produzir as coisas. Mas a gente começou. Tanto é que o Porta dos Fundos quase se chamou Kibe em Chamas. Porque era a mistura do Kibe Louco com Anões em Chamas. E até a gente começar, de fato, o Porta passou por alguns embriões ali antes. Então, por exemplo, teve o CSI Nova Iguaçu, que a gente começou a fazer, foi quando surgiu o Peçanha, né? O Peçanha surgiu ali sem esse nome ainda, com o CSI Nova Iguaçu, que eram vídeos que a gente fazia com produção do Anões em Chamas, direção do Ian, os roteiros eram meus, e a gente fazia e ia ao ar no Kibiloco e no Anões em Chamas. Então tinha vinheta do Anões em Chamas, vinheta do Kibiloco e entrava o CSI Nova Iguaçu. E aí, quando a gente viu que deu certo, que a gente conseguiu fazer, a gente falou, vamos fazer o programa de humor que a gente tem vontade de ver na TV e ninguém faz. E nessa época a gente já estava na Globo. Eu já tinha sido contratado pela Globo, eu já tinha trabalhado no Caldeirão do Hulk durante um tempo. Como roteirista? Como roteirista. Eu fui roteirista lá durante quase 5 anos. Da hora. Do Caldeirão do Hulk. Mas... E aí depois eu saí do Caldeirão para fazer a oficina de humor da Globo. E na oficina de humor da Globo, você aprende muito, você conhece muita gente legal, mas era uma época em que o humor da Globo ele não estava exatamente procurando o tipo de humor que a gente queria fazer. Entendi. Imagina, era o Zorra Total ainda, aquele Zorra antigo, que era o líder de audiência de humor na Globo. A busca era por um novo sai de baixo. Assim, eles queriam alguma coisa que fosse aquele humorzão... Mais popular. Mais popular. Então, eles tinham assim, meio que uma encomenda pra gente, assim, de fazer. Na época, eles queriam um programa que fosse passado, que se passasse dentro de um shopping. Uma sitcom barra... Esquetezinhas esquetes isoladas. E aí, quando eu escrevia as coisas que eu gostava na oficina de humor, eu era muito gongado. Tipo, eu escrevia e os caras chegavam e falavam assim, pô, isso aqui não é humor. Porra, isso aqui não é engraçado. Pô, isso aqui é ativismo político. Isso aqui é bandeira. Isso aqui sei lá o quê. E eu discordava. Eu achava engraçado pra caralho. E aí, quando a gente calhou de, no fim de 2011, todos nós... o Ian estava na Globo também nessa época. O Ian trabalhava no Caceta. Eu estava nessa oficina de humor. A gente falou, bom, agora que a gente saiu da Globo, vamos tentar botar de pé esse programa. E aí o Ian era muito amigo do Fábio. A gente conhecia o Gregório. E aí depois veio o João. A gente meio que se juntou e falou assim, vamos fazer? Vamos fazer. Juntou essa galera. Tinha um outro pessoal do elenco do Porta que começou lá atrás com a gente que queria ter um envolvimento, mas só como ator mesmo, não queria... Ser dono da empresa? Não queria se envolver com outras coisas. Porque, pô, imagina, o Porta, no início, a gente pagava. Pagava para botar no ar. E pagava uma grana que, na época, doía no nosso bolso. Eu imagino. A gente botava, tipo, 5 pau cada um por mês para botar um negócio de pé. E durante um bom tempo foi assim. E teve mês que aumentou para 10. Então, assim... Cara, era o dinheiro do FGTS da Globo que a gente estava gastando para botar o Porta no ar. E aí a gente começou... A nossa ideia inicial
era fazer um programa de humor mesmo, de meia hora. Tipo um Saturday Night Live. Exatamente. E aí a gente fez o programa, esse pilotão de 15 minutos, eram 15 minutos. E aí a gente falou assim, puta, tá pronto. E a gente via o programa, a gente falou assim, pô, isso tá bom pra caralho, isso é muito bom, isso é melhor do que tudo que tá na TV. E tá no YouTube hoje. Se as pessoas procurarem Porta dos Fundos número 1, é o primeiro de 15 minutos. Eu vi O esse aí. Totoro apresentava Eu e vi, tal. eu vi. 15 minutões. E antes de botar no YouTube, a gente levou pra Sony, aqui em São Paulo, e a gente levou pra MTV. Foi Sony, foi Sony, foi Fox e foi MTV. A gente levou pros 3. E aí a Sony falou que gostou muito, mas que não só ia ver projetos novos a partir do outro ano. A MTV falou que não tinha dinheiro, que estava fodida de grana, que não tinha como investir. E a Fox falou pra gente que tinha dinheiro, que estava procurando um programa de humor para botar no ar, mas preferiu botar o programa do Rafinha Bastos, que era uma série que o Rafinha Bastos ia fazer. Então eles botaram do Rafinha e a gente foi